É o inferno de fogo e tormentos um ensino bíblico? Neste vídeo nós vamos considerar o sexto vídeo. Nós vamos detalhar este versículo de Mateus 10, 28, que você já está vendo aqui no centro da tela. Diz assim: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse texto, evidentemente, tem trazido muita confusão para seus leitores, né? Fazendo com que creiam que existe uma alma que sobrevive à morte, que só Deus pode destruir no inferno essa alma, né? Será que é isso mesmo que essa passagem nos ensina? Então, se você quiser saber a resposta certinha, nós vamos detalhar para você no finalzinho do vídeo. Para isso, nós vamos analisar antes as aplicações do termo alma e espírito nas escrituras para que a gente possa compreender esse texto. E vamos analisar todo o contexto dele também, para que a gente possa ter a compreensão correta, né, do que Jesus de fato estava passando aos seus ouvintes, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, um diagrama, tá? Isso aqui é a Bíblia João Ferreira de Almeida. É a que a gente mais vai usar aqui neste vídeo, tá? Eu peço para vocês, se o vídeo ficar um pouco longo aí, assista ele, né, em partes, mas eu tenho certeza que será um dos melhores vídeos que você irá assistir acerca do tema alma e espírito e Mateus 10, 28. Eu tenho certeza absoluta disso. Se você tinha alguma dúvida do que esse texto realmente queria dizer e o significado de alma e espírito, você vai tirar essas dúvidas nesse vídeo. É claro que nós não vamos abordar todas as passagens acerca do assunto. Nós vamos pegar aqui passagens chaves que vai ajudar a esclarecer de fato as aplicações de alma, espírito e também Mateus 10, 28, que Jesus de fato estava tentando transmitir. Você vai notar como as testemunhas de Jeová ensinam realmente com clareza, sem deixar dúvidas acerca de passagens polêmicas das Escrituras, ok? Eu tenho um diagrama que eu fiz aqui que vai nos ajudar acerca desse assunto, tá? Então está aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Já foi demais, né? Então o texto-chave que nós vamos trabalhar é esse aqui, né? Será que Mateus 10, 28 apoia a crença na imortalidade da alma? É o que eu já disse. Nós vamos analisar o contexto geral, o conhecimento de cada pormenor desse versículo, tá? Assim nós evitamos distorções e podemos compreender o sentido correto, tá? Depois de uma análise cabal de cada termo, né, que nós fizemos aqui, do contexto, etc., o que Jesus de fato realmente quis passar para os ouvintes? A resposta estará no fim do vídeo, tá? Eu fiz aqui um diagrama para nos ajudar nessa análise aqui, ó. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar aqui é o que a Bíblia diz sobre alma e espírito, tá? Então, nós temos aqui a palavra principal que nós vamos estudar, as suas aplicações como indivíduo e como vida. No caso de indivíduo, tanto os animais como os humanos, e vida tanto dos humanos como dos animais, tá? Mostrando que a alma pode ser golpeada, né? E pode ser morta, tá? Então vamos analisar aqui algumas passagens que vai nos ajudar. Então vamos pegar novamente aqui a João Ferreira de Almeida, né? Vamos aqui no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 20 e 21, que você já viu ali no nosso diagrama, né? Feito com toda a simplicidade, como você viu, né? Então, nós temos aqui, logo no início da criação, os animais e aves sendo chamados de seres viventes, né? E a palavra hebraica que nós temos no lugar aqui para seres aqui é a palavra nefesh, palavra alma, tá? Que é traduzida comumente por alma, tá? Então, Deus disse também, povoem as águas em chames de nefesh, né? Ele está falando do quê? Das águas. Os peixes são almas viventes, né? Deus criou os grandes animais marinhos e todos os nefesh, né? Aqui está falando também dos peixes, né? Entendeu? Os que se rastejam, todos são chamados de seres viventes. Ó. Os animais são chamados de almas viventes, né? Olha aqui, ó. E aqui os que também, né, pisam na terra, né? Também são chamados de seres viventes. A palavra hebraica aqui, nesse lugar aqui, é a palavra nefesh, é a palavra alma, tá? Traduzida comumente por alma. Os humanos também são chamados de almas, o indivíduo como um todo, né?
No caso aqui é de Adão, ó. Então formou o Senhor Deus, aqui é Jeová, o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. O texto não diz que Deus deu uma alma ou inseriu uma alma no homem, né? Tá? O homem passou a ser alma vivente a partir do momento que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Depois de formado do pó da terra, com todos os seus órgãos vitais necessários para viver, faltava a força de vida nesses órgãos. Quando Deus colocou, o homem passou a ser uma alma vivente, assim como foi com os animais. Então, o homem não recebeu uma alma como uma entidade inteligente, como muitos pregam, né? Inclusive, sobre isso, deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Eu tenho esse manual aqui, estou usando aqui apenas a título de exemplo, tá? Do que as religiões ensinam acerca da alma e do espírito, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui na página 125, esse manual de doutrinas, diz assim, ó. A Bíblia diz que o homem é constituído de 3 elementos, corpo, alma e espírito, tá? A chamada tal tricotomia, né? Aí eles comentam, né? A maioria acredita nisso aqui, ó. Que o espírito seria uma entidade distinta da alma inteligente, ou seja, ser uma parte corpórea, invisível, inteligente, né? Que se une ao corpo e à alma, né? Tá? E não deve ser confundido com a alma, evidentemente, né? E se usa a passagem de Eclesiastes 12:7 para tentar fundamentar isso, no caso do espírito, tá? No caso da alma, é algo parecido. A alma seria a substância incorpórea invisível do homem, separável do espírito, embora distinta, né? Formada por Deus dentro do homem consciente, mesmo fora do corpo. Então, quer dizer, quando morre se separa, né? Eu estou usando esse manual apenas a título para fundamentar aqui o que as pessoas acreditam, né? O papel aqui não é criticar o autor, muito menos a religião, nada disso, apenas para a gente colher a informação, tá? Então, é com todo o respeito que nós estamos fazendo isso, tá bom? Continuando então, falando aqui sobre alma e espírito, nós vimos aqui as duas aplicações, né? Se você ler ali ainda 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que eu mostrei aqui no nosso diagrama, né? Ali fala que 8 almas sobreviveram ao dilúvio. O que aconteceu com as outras almas, né? Evidentemente que elas foram mortas no dilúvio, né? Aí nós temos a aplicação, deixa eu voltar aqui novamente o diagrama para vocês verem, ó. Nós temos aqui a aplicação de alma, agora, como vida. Nós já vimos como indivíduo, né? Está aqui em cima. Agora nós vamos ver como vida. Está aqui, ó. Tanto dos humanos como dos animais. Vamos ver essas duas passagens aqui, tá? Então vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Nessa ocasião aqui, os anjos que foram usados por Deus para livrar Ló da destruição de Sodoma, disse para eles assim, ó, disseram, né? Eles disseram para Ló, né? Livra-te, salva a tua vida. Embora tenha uma palavra específica para vida, mas aqui ela foi interpretada como vida, tá? Então perceba que a palavra nefesh, ela tem diversos sentidos. Ela pode representar o indivíduo como um todo, como nós vimos lá, e pode representar também a vida do indivíduo, tá? A vida do indivíduo, tá? Olha, salva a tua vida, corre daqui, né? Salva a tua vida, entendeu? Aí aqui embaixo, Ló agradecendo, etc, tal, né? Ela salvou minha vida, só que ele faz um pedido para Deus aqui, né? Ele diz assim, ó, eu gostaria de correr para aquela cidadezinha, etc, tal, para que eu ficasse ali, né? Olha lá, e lá viverá a minha alma, escaparei com vida, algumas bíblias vertem, né? Veja que é a mesma palavra, tá? Aqui é a mesma palavra hebraica, nefesh, tá? Aqui traduzida ou interpretada como alma. Então percebam que a palavra nefesh, ela pode ter o sentido do indivíduo como um todo ou da vida do indivíduo, tá? De uma maneira assim mais importante do que a própria palavra rayon, né? Que é a palavra para a vida mesmo, tá? E no caso dos animais, olha que interessante, né? No caso dos animais, a vida dos animais, não apenas do animal como um todo, é dita também como alma. Olha aqui, ó. É Levítico, capítulo 24, versículo 18, que nos diz assim, ó, mas quem matar um animal, o restituirá igual por igual. Na Bíblia hebraica,
literalmente diz assim: quem ferir mortalmente a vida, nefesh, de um animal, terá de restituir por outro igual, tá? Literalmente o texto diz assim: ferir mortalmente a alma do animal, ou seja, tirar a vida do animal. Quem tirar a vida do animal do seu semelhante terá que compensá-la por outra igual, tá? É isso que diz lá na Bíblia hebraica. Aqui foi usado como paráfrase, entendemos que não está errado, né? Tá? Mas no texto original fala da alma do animal, tá? Que seria a vida do animal, tirar a vida do animal, literalmente, tá? Pode pegar uma Bíblia hebraica que você vai ver isso aí, tá bom? Então perceba, até aqui, em resumo, né? Em resumo, nós apresentamos aqui as aplicações de alma, né? As aplicações de alma, tá? Aqui a alma. Como indivíduo, como um todo, seja dos animais ou dos humanos, e como vida, seja dos humanos ou dos animais, tá? Conforme eu disse para vocês, na Bíblia hebraica aparece realmente essa expressão. E quanto aos humanos, realmente serem almas, né? 1 Pedro 3,20, lá na Almeida Corrigida Fiel, fala de 8 almas sobreviveram, né? E algumas Bíblias vertem por 8 pessoas, quer dizer, são os indivíduos, né? É um indivíduo. E o que aconteceu com as outras almas, então, que ficaram fora da arca? As almas foram mortas, ou os indivíduos foram mortos. Agora nós vamos falar sobre a alma ser golpeada e ser morta. E você já está vendo o texto citado aqui, tá? Inclusive, vamos trocar de Bíblia um pouquinho. Vamos usar aqui uma Bíblia católica, que é a Bíblia Ave Maria, que você está vendo aqui na tela. Bíblia Ave Maria, tá? Ela mantém a palavra alma no lugar, então assim fica mais original, né? Em comparação com outras passagens. Ela não usa paráfrase. Então o texto diz assim, ó. Aqui está falando das conquistas de Josué, quando ele foi destruindo todas aquelas nações que Jeová decretou que fossem tiradas, né, para que a nação fosse assentada, né? A nação de Israel fosse assentada, cada um nos seus cantos ali, né? Então o texto diz assim, ó: e passaram ao fio da espada toda a alma viva. Toda a alma viva. Então veja, a alma foi atingida pelo fio da espada. Se a alma fosse uma parte incorpórea, né, separada, invisível, inteligente, como que ela poderia ser atingida com a espada, né? Então não tem sentido, né? Então aqui está se referindo a todas aquelas pessoas, né, que Jeová decretou que fossem mortas naquela região, né? Passaram ao fim da espada toda alma viva nessa cidade e voltaram ao interdito, tá? Olha que interessante, né? Então perceba que a alma foi atingida por espada, né? Atingida por espada. Então uma coisa invisível não poderia ser atingida por espada. E o texto de Ezequiel, vamos voltar aqui. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e 5. 18, desculpa, versículo 4 e 20. Ezequiel. Quase chegando lá. Veja que a alma pode ser morta, o indivíduo, né? Pode ser morto. Então, a alma tem fim, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma pode ser morta, o indivíduo pode ser morto, né? Olha aqui, se aplicando aqui a pessoa como um todo, né? Olha, a alma que pecar, essa morrerá, né? Notaram? Então a alma pode ter fim, pode ser golpeada e pode ser morta. A Bíblia mostra isso para nós claramente, né? Agora nós vamos falar um pouquinho, deixa eu voltar aqui o nosso diagrama, feito à mão mesmo, com toda a simplicidade. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o espírito, tá? Eu não entrei aqui em muitos detalhes acerca das aplicações do espírito, porque é mais amplo do que a própria alma, tá? Nós vamos entrar em apenas 2 campos. A disposição mental, que é o mais simples de tudo, se refere às emoções da pessoa, como Provérbio 25:8, né? Gênesis 41:7-8 fala que o espírito de Faraó ficou aflito, né? Agitado, né?
E o termo que nós vamos usar aqui é com relação à força de vida que nós temos, né? A força de vida que nós temos, ativa da vida, a força ativa da vida, tá? O espírito é a força ativa da vida. E os textos que vamos ler são esses aqui, inclusive aquele de Eclesiastes 12:7, mostrando se o espírito ali é uma parte incorpórea inteligente ou se refere realmente à força de vida, tá? Vamos ler essas passagens todas então. Então vamos voltar aqui à nossa Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Veja como que espírito foi traduzido aqui, ó. Espírito de vida, né? Aqui Jeová avisando Noé que ele ia fazer o quê, ó? Que ele ia trazer as águas do dilúvio, né? Sobre a terra, ia consumir ou matar, destruir toda a carne em que há. Aqui a palavra é a palavra espírito de vida, é a palavra ruach, né? Rayon, tá? Fôlego foi traduzido por fôlego, algumas bíblias vertem sopro de vida, alento de vida, tá? Então veja que o espírito de vida que se refere às escrituras é a força que ativa a vida no nosso corpo. Essa força de vida, ela é mantida através da respiração, não pode ser confundida com respiração. Respiração não é espírito de vida, é apenas o mecanismo que nos mantém vivos, tá? Essa força de vida é o milagre de Deus que faz o nosso corpo funcionar, através da respiração, né? No qual nós temos aí o processo de expirar e aspirar ar, tá? Para dentro do nosso corpo, tá bom? Veja que foi traduzido aqui por fôlego de vida, fôlego de vida. Então, não é como alguns acreditam, o espírito de vida do homem como se fosse uma entidade inteligente, né? Parecida com a alma, né? Não há nada na Bíblia que indique isso, ó. Tudo que tinha fôlego de vida, espírito de vida, né? Ruach Hayon, né? Tinha fôlego de vida nas narinas, morreu com o dilúvio, tá? Se referindo aqui no caso, tanto as pessoas, né? Como também os animais foram mortos no dilúvio, tá bom? Vamos ler as outras passagens aqui agora, que eu já citei para vocês, lá em Eclesiastes, está falando a mesma coisa, quer ver? Eclesiastes. Perceba que tanto os homens como os animais, eles possuem o mesmo espírito, tá? O mesmo espírito, que é a força ativadora da vida, tá? Que pode ser a nefesh, né? Isso diz assim, ó, Eclesiastes 3,19, ó, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Aqui só tem a palavra ruach, né? Que é a palavra para espírito. Todos têm o mesmo espírito, né? De vida, aqui ficou como paráfrase, né? Porque realmente é o sentido do que os humanos e os animais têm. Todos têm o mesmo fôlego, todos têm o mesmo espírito, tanto o homem como o animal. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, né? Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e todos ao pó retornam, tá? Aí quando você vem aqui no livro de Eclesiastes agora, que é aquele texto que é confundido aí por alguns, né? Que a gente já citou para vocês aí, está se referindo ao quê? A força ativadora da vida, ó. E o pó volta à terra, quando a gente morre, né? Nosso corpo volta à terra, como já era. E o espírito, o que é esse espírito aqui? Espírito de vida, né? Que é o Ruach Hayon, né? Ruach Hayon. Olha, ele volta a Deus que o deu. Tá? Será que ele é uma entidade inteligente que sai viajando no espaço em direção a Deus? Não. O texto simplesmente usa aqui uma espécie de uma metáfora, né? Jeová é a fonte da força da vida. Então, quando diz que volta a Deus, é porque só Deus pode dar novamente essa força de vida, né, a todos nós. É nesse sentido. Não no sentido que seria uma entidade inteligente, né, incorpórea, que sobrevive à morte e que volta para Deus. Não é nesse sentido, tá? Você viu que tanto, inclusive, diz que tanto os animais como os homens possuem o mesmo espírito, né? Então, se eles possuem o mesmo espírito, Jeová é a fonte dessa força ativadora da vida, tá? É nesse sentido, portanto, ok?
Muito bem, vamos continuar aqui. Então, vamos pegar nosso diagrama aqui mais uma vez, né? Que nós fizemos aqui. Você perceba que é feito com tudo, com muita simplicidade, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Então, você pode, inclusive, se quiser aí, congelar, né? Marcar esses textos. Eu não anotei todos os textos, porque senão também ia ficar muito grande esse diagrama aqui, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, o processo da morte. O que é a morte? A morte é o fim, a paralisação das funções vitais do nosso corpo, né? Que é sustentada e mantida pela respiração. A respiração é apenas um mecanismo, né? É o processo que sustenta a nossa vida. Não deve ser confundida com espírito e muito menos com alma, tá bom? Então, a morte é o fim das funções vitais, a paralisação das funções vitais, né? Essas funções são mantidas pelo processo de respiração, né? Conforme eu já disse para vocês aí, tá? O que a morte nos causa? Agora nós vamos analisar aqui passo a passo do que a morte causa a cada indivíduo, seja humano, seja um animal. A primeira coisa é a perda do espírito de vida, que é essa força ativadora da vida que nós temos no corpo, que é o milagre de Deus que faz com que nós respiramos e possamos viver. Então, a morte causa, primeiro de tudo, a perda desse espírito de vida. Quais são os textos que mostram isso para nós? Vamos ler aqui, novamente na João Ferreira de Almeida, né? Ó, Salmo 146, 3 e 4. Só voltar mais um pouquinho aqui, ó. Salmo 146, o 3, principalmente o versículo 4, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha que interessante, ó. Com a morte, a primeira coisa que acontece é a perda do espírito de vida, a força ativadora da vida, ó. Não confiem nos príncipes, nem nos filhos dos homens em que não há salvação, né? Sai-lhes ou escapa-lhes o espírito, que é o quê? A força ativadora da vida, né? Olha lá. E eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, os seus pensamentos, projetos, né? Como algumas colocam. Perceba que a primeira coisa que acontece na morte é a perda da força ativadora da vida, que é o espírito, né? Que é apenas Jeová que pode dar a cada um de nós. Notaram? Esse outro texto aqui, o Salmo 104, nós vamos ler na Nova Versão Internacional, tá? Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Isso aqui é a Nova Versão Internacional. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Salmo 104, 29. Eu estou trocando a tradução porque ela preserva ou ela mantém o significado da palavra ali para ficar mais fácil para a gente, tá? Olha aqui, ó. Salmo 104, 29 nos diz assim, ó. Quando escondes o rosto, entra em pânico. Quando lhes retira, ou quando ficamos sem o fôlego, aqui é a palavra espírito, tá? Quando nós perdemos o espírito ou o fôlego, olha aqui, traduzido por fôlego, morremos e voltamos ao pó. Notaram? É a mesma palavra aqui, viu? Traduzida aqui por fôlego, tá? Então, o espírito é a força de vida, a força que ativa a vida. Não pode ser confundido com alma também, tá? Então, nós vamos continuar aqui, vamos ver mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Depois desse processo, olha, a morte, consequentemente, nós vamos perder a alma no sentido completo. Primeiro, né, a vida vai chegar ao fim. Vamos ler aqui o livro de Jó, né? Capítulo 7, versículo 15, ó. Vamos usar essa tradução aqui, ó. Almeida, corrigida e fiel. Jó, capítulo 7, versículo 15. Vejam que interessante que diz aqui, ó. Veja como que a vida, né? Aqui, no caso, a alma, né? Ela depende dessa força que é o espírito, né? Que é a força ativadora. Então, o espírito é a força ativadora da alma ou da vida. Olha que coisa interessante, ó. Olha o que Jó diz aqui, ó. Aqui Jó estava lamentando, né, a sua vida, seu sofrimento. Ele diz assim: assim a minha alma escolheria antes a estrangulação, ou a forca, né, como algumas bíblias vertem,
e antes a morte do que a vida. Olha que interessante. Então ele fala da alma. A alma, a vida, depende, né, evidentemente, como já comentamos, do espírito, né, que é a força ativadora da vida. Mas se ele fosse estrangulado, fosse enforcado, que é o que ele estava desejando, o que ele teria? Ele perderia a força que ativa a vida dele, a alma. Minha alma escolheria antes a estrangulação. O que é estrangular? É você destroncar o pescoço, né? Enforcar alguém, é nesse sentido. Assim, esse processo faz com que a pessoa perca a força, né? Ali a respiração, consequentemente, essa força, esse espírito, essa força de vida, faz com que a sua alma ou sua vida venha a ter um fim. Notaram? Minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte, olha, do que a vida. Perceberam? Então perceba que a vida, no sentido alma aqui, né, como está usando aqui a palavra nefesh, ela depende do espírito, né, ou a força de vida. E no caso de uma pessoa, ela for enforcada, fatalmente ela vai acabar falecendo, né, e vai perder a sua vida ou a sua alma. Perceba então que uma coisa está ligada à outra, né? Vamos voltar aqui no esbocinho para você ver, ó. Nosso diagrama mais uma vez, né? Então, na morte, primeiro processo é a perda do espírito de vida. Depois, a alma como vida, um dom, ela chega a um fim, né? Ela se dissipa, por assim dizer, né? Ela acaba. E a alma também, como indivíduo, ela entra no processo de inexistência, tá? O texto que vamos ler aqui é Números, capítulo 9, versículo 13, nessa mesma Bíblia aqui, ó. Números 9, 13. Veja o que acontece aqui, ó. Então, quando nós fazemos uma análise cabal das Escrituras, fica fácil de interpretar passagens um pouco mais polêmicas, né? Um pouco mais complicadas, né? Olha, porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma nefesh do seu povo será extirpada. Aqui está falando do indivíduo. Está falando do indivíduo. Algumas Bíblias vertem assim: quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse mesmo será morto, deverá ser morto, né? Perceba, mas a palavra original que está ali, que foi mantida nessa Bíblia aqui, é a palavra alma. Essa alma do seu povo será extirpada. Olha que interessante. Então, o indivíduo como um todo, né, que seria a alma, olha lá, será completamente eliminado. Notou? Então, você tem aqui, em resumo, o que o processo da morte causa. Deixa eu aumentar mais uma vez aqui para a gente relembrar, né? O que o processo da morte causa em cada um de nós, seja o homem ou o animal? Primeiro, a perda do espírito de vida. O que é o espírito de vida? O espírito de vida é a força que ativa a vida, é o milagre de Deus que faz com que nós vivamos. Tá? Não pode ser confundido com alma. Quando nós perdemos a força ativadora da vida, por exemplo, quando se tranca o nosso pescoço e a gente não consegue respirar mais, olha lá, nós perdemos a alma no sentido mais completo do termo. A nossa vida, a alma como vida, né? Como dom, ela chega ao fim, ela se dissipa, não é? E a alma também, como indivíduo completo, também vai entrar no processo de inexistência, conforme nós lemos aqui os textos, notaram? Portanto, na morte, quando nós morremos, não sobra nada. Eu não estou entrando aqui no mérito que Jesus falou, dali em diante, né? Que alguns seriam ressuscitados, etc. Tal. Nós estamos falando do processo natural, sem entrar aqui no aspecto da ressurreição, de transformações, etc. Mas a morte, ela põe fim à existência completa do ser humano e do animal. Nós perdemos o espírito de vida, perdemos a alma, né? Como no sentido de vida, e também como alma. Como indivíduos, nós entramos no processo de inexistência, porque o corpo, com o tempo, ele também vai desaparecer no túmulo, né? Vai virar pó novamente no túmulo, tá? Então, para recapitular, está aqui esse diagrama que nós fizemos aqui, das aplicações de alma, né? O que a Bíblia diz sobre a alma e espírito. Então, aqui tem o verbete principal, aqui as duas aplicações, os textos que nós usamos, existe muito mais textos acerca desse assunto,
Mas nós não colocamos aqui porque senão ia ficar muito extenso, né? Nem lemos todos também. Lemos aqui sobre o significado da palavra espírito do homem, que é a força ativadora da vida, né? Que é Deus que faz isso, tá? Ele é a fonte, tá? Tem também a aplicação da disposição mental, etc, né? Não entramos aqui na parte do Espírito Santo, também de Deus ser espírito, que é ser criatura, é ser um ser espiritual, e os anjos também, tá? Falamos aqui um pouquinho sobre a morte e o processo que a morte causa. Então a morte leva ao fim da existência humana completo, como também leva dos animais. Por isso que lá em Eclesiastes diz que não há nenhuma superioridade, né? Porque tanto o homem como o animal deixam de existir na morte. Não estou entrando aqui no aspecto que fala já da ressurreição, etc. tal, apenas nesse estado. Isso aí vai ficar para outro vídeo, ok? Agora nós voltamos àquela pergunta que nós fizemos no início, né? Olha aqui, ó. Voltamos para aquela questão, né? Ali em Mateus 10, 28. Será que apoia a crença na imortalidade da alma? Agora que você está a par dos fatos, do significado de alma, espírito, né? Como que nós podemos realmente entender Mateus 10, 28? Vamos voltar ali a leitura daquela passagem. Algumas Bíblias vertem um pouquinho diferente aqui, tá? Algumas Bíblias vão verter um pouquinho diferente. Então vamos pegar aqui, ó. Mateus 10, 28. Então o texto diz assim, ó. Olha aqui, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Como nós vimos, a alma pode ser tanto a vida como o indivíduo como um todo, né? Aqui no caso, estamos tratando dos humanos e não dos animais. Então, do que Jesus realmente estava falando aqui, tá? Então, nós precisamos entender aqui a primeira coisa. Por exemplo, para a palavra inferno aqui, foi em grego é a palavra Gehenna, né? Ou Gehenna, simplesmente em português. O que era a Gehenna? A Gehenna, nos dias de Jesus, usada muitas vezes por ele usou ali como símbolo, né? Uma referência à destruição completa, tá? Então não tem nada de lugar de tormento aqui não, viu? Não é lugar de tormento porque ali no Vale de Enom, né? Que é o significado de Gehenna, não tinha ninguém sendo atormentado. Mas havia fogo consumindo tudo que era lançado lá, né? Seja o lixo, seja a carcaça de animais, tá? Agora, quando ele fala, aquele que pode fazer perecer, fazer morrer lá, ele está se referindo a Deus, evidentemente, né? Esse aquele aqui é Deus, né? Aquele é Deus, tá? Então, quando ele usa a expressão não temais os que matam o corpo, tá? Ele está se referindo aos humanos que podem tirar a nossa vida temporariamente, tirar a nossa vida ou nos matar temporariamente. Por quê? E não podem matar a alma ou tirar a nossa vida futura. É isso, simplesmente isso que Jesus estava dizendo, tá? Quando nós analisamos todo o contexto, perceba que vai ficar fácil de você entender isso, ó. Olha lá. Depois de Jesus dar instruções ali aos apóstolos sobre a pregação, como que deveria ser, etc., olha quantas admoestações ou alertas Jesus deu aos apóstolos. Ó. Eis que vos envio no meio de lobos. Olha lá. Então, eles iam atuar em campos perigosos, né? Olha, eles seriam entregues aos tribunais, seriam açoitados, né? Olha aqui, tá vendo? Ó? Seriam levados perante governadores e reis, né? Olha, poderia chegar ao ponto de um irmão entregar o próprio irmão à morte por causa do nome de Jesus Cristo, né? Ó, seriam odiados por todos, né? Olha lá. Ó, seriam perseguidos, tá vendo? Ó? Aí no versículo 26, Jesus está falando, ó, não temam esse tipo de gente, não temam essas pessoas, tá? Não temam essas pessoas. Aí no 28, né, ele fala de uma forma um pouco mais ampla, não temam esses que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, tá? Aí continua no 31, ó, mais uma vez ele frisa, não temam este povo, entendeu? Aqui embaixo ele fala aqui, ó, dos inimigos, né? Poderiam ser da própria casa, né? Aí no 39, olha como que Jesus ele relaciona, ajuda a fechar o assunto do versículo 28. Ó. Quem achar a sua vida, aqui a palavra para a vida é a palavra alma, né? Em grego, tá bom?
Ó, quem achar a sua alma, a sua vida, perdê-la-á. Então imagine, por exemplo, que um discípulo de Jesus Cristo, por medo de perder a vida numa perseguição, resolve sucumbir e ser desleal, né? Ele vai achar a sua vida, né? Mas ele vai perder a futura, olha lá. Todavia, quem perder a sua vida, a sua alma, neste momento, neste mundo, por causa, né, de Jesus Cristo, ó, vai achá-la, ou seja, a vida futura. Perceba que alma e vida aqui, elas foram intercambiadas no texto, né? Então agora fica fácil de você entender o 28. Olha lá, quando você analisa o significado dos termos, nós já falamos aqui do inferno, que aqui é a Geena, né? E as suas aplicações de alma. Então, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, não temo aqueles que podem tirar a vida de vocês momentaneamente ou temporariamente, mas não podem matar a alma, tirar a vida futura de vocês. Então, a alma aqui... Desculpa, agora que eu coloquei o lugar certo. Ó, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, não temam aqueles que podem tirar a vida de vocês temporariamente, mas não podem tirar a vida futura de vocês. Porque se alguém numa perseguição viesse a ser morto, né, pelos perseguidores, ele pode ser ressuscitado por Deus. Aí ele diz assim, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer, né, fazer ser morto na Geena, tanto a alma, vida futura, como o corpo. Olha aqui, a alma aqui no sentido de vida futura, né? Como o indivíduo como um todo, né? Olha aqui, ó. Fazer perecer lá tanto a alma, vida futura, como o corpo. Então imagina só. Então numa perseguição, né? Se um perseguidor nos matar, nós poderemos ainda ser ressuscitados e ganhar a nossa alma, a nossa vida futura. Mas e se Deus, aquele aqui é Deus, aquele, né? Se Deus nos lançar na Geena, simbolicamente falando, né? Nos destruir na Geena, quem que pode nos resgatar de lá? Evidentemente que ninguém pode fazer isso. Então o homem pode tirar a vida, mas Deus pode dá-la novamente. Agora, se Deus nos tirar a vida, entendeu? Aqui, de modo completo, por assim dizer, como se lançasse na Geena, quem que pode nos resgatar de lá? Quem que pode nos dar a vida de novo se o próprio Deus tirar? Simplesmente isso que Jesus estava passando ali aos seus ouvintes, né? Ele estava garantindo que eles não precisavam temer esses perseguidores, então, porque Jeová é capaz de trazer de volta à vida aqueles que eventualmente viessem a ser mortos por causa do nome que eles estavam carregando naquele tempo, tá bom? Então, assim, amigos, nós concluímos aqui este vídeo, né? Que falamos aqui sobre a questão da alma e do espírito, né? Deixa eu voltar aqui novamente, ó. Então está aqui o nosso diagrama que nós fizemos aqui à mão mesmo, com toda a simplicidade, né? Tenho certeza que foi e será muito útil para todos aqueles que irão assistir esse vídeo, né? Pegamos aqui então as aplicações, né, de alma nas escrituras, né, suas aplicações, entendemos o que a morte causa, entendemos também o que é o espírito, né, o espírito do homem, né, no caso aqui o espírito de vida, que é a força ativa da vida que é dada por Deus, né, não pode ser confundido esse texto aqui jamais com uma entidade, como infelizmente alguns acabam confundindo, né, tá, com todo o respeito aí àqueles que pensam diferente, viu? Mas é isso aqui que a Bíblia ensina. Então fica muito claro para todos nós aqui, ó, quando nós analisamos ali Mateus 10, 28, né? Será que ele apoia a crença da imortalidade da alma e do inferno de fogo? Evidentemente que não. Jesus não ia mudar o ensino da Bíblia, né? Então quando você analisa o contexto geral, como nós fizemos, tem um conhecimento de cada pormenor ali que compõe o texto, fica fácil de entender, né? Você evita distorções, você compreende o sentido correto, tá, da mensagem, como nós fizemos aqui, ó. Então, depois de uma análise cabal, o que Jesus realmente quis passar aos seus ouvintes? Que o homem pode causar uma morte temporária, mas Jeová pode trazer de volta a vida. Agora, se Jeová lhe destruir, né, simbolicamente lhe lançar na Geena, quem que pode lhe trazer de volta a vida se o próprio Jeová já te eliminou, né? Se o próprio Jeová decretou o seu fim, né? E o fim do seu futuro, da alma ali. Evidentemente que ninguém pode fazer isso. Então é esse que nós devemos temer mais do que o próprio homem que pode nos perseguir, ok? Então assim nós concluímos esse vídeo. Espero que seja de proveito para todos
e que nós possamos realmente fazer, né, a cada dia o melhor da nossa parte para agradar o nosso maravilhoso Deus Jeová.